Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Ainda Existem 7.000. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Hoje nós falaremos a respeito de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8, que dizem o seguinte: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Eis aqui uma caminhada rumo ao desconhecido, uma caminhada sobre um caminho ainda não trilhado. Abraão era um desbravador nato, pois já havia saído de sua terra e do meio de sua parentela rumo a um local desconhecido, rumo ao lugar que o Senhor lhe mostraria. Peregrinou por lugares desconhecidos, rasgou planícies e desertos, cruzou lugares obscuros e belos em busca de sua promessa. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão recebe a orientação de Deus de que deve entregar seu filho em sacrifício. Era uma coisa difícil e aterradora. Deus já havia cumprido sua promessa de que, mesmo na velhice, Abraão teria um filho e que por meio dele seria considerado pai de nações. Abraão caminha 3 dias e carrega a orientação do Senhor sobre o que deveria fazer. Ao seu lado, seu único filho, bem como seus 2 servos. Em algum momento, talvez pudesse passar pela sua cabeça de que havia com ele 2 servos, e por que não poderia ser algum deles ao invés de seu filho? Ou por que não Ismael, o seu primeiro filho? Deus lhe deu Isaque. Deus lhe pediu Isaque e Abraão obedeceu. Era uma caminhada de 3 dias que, por certo, pareceu uma eternidade. Quando viu ao longe o lugar indicado para o holocausto, ele disse aos servos para que aguardassem ali, pois ele subiria com o menino, adorariam e voltariam. Observe e admira o tamanho da fé de Abraão. Deus dá uma ordem ao seu servo que obedece, crendo que Deus ressuscitaria seu filho, pois havia uma promessa sobre a vida de Isaque e não de outro. E se Deus pediu para sacrificá-lo, o modo de pensar de Abraão estava certo, e sua fé era clara de que se Deus prometeu que lhe daria um filho e cumpriu, o que até então era impossível, dado as circunstâncias da sua avançada idade e da infertilidade de Sara, ele poderia pensar: se Deus pediu Isaque em holocausto, ele me dará um novo filho. Mas não foi nisso que ele creu, mas sim de que se Deus me deu Isaque como promessa, mesmo que imole meu filho, Deus o trará de volta à vida. Isaque era o filho da promessa. Imaginem os 3 dias de angústia de Abraão, o coração aflito e o silêncio ensurdecedor, a preservação e purificação para a execução dos ritos, a concentração, o barulho do vento, o suor no rosto, os passos do jumento que caminhavam vagarosamente, quase que com tristeza e pesar por Abraão e por Isaque. Era algo terrível. Os olhos de Abraão nem piscam, até que o som da voz da criança rasga o silêncio com uma pergunta que já ecoava em seu pequeno coração. Ele viu a circunstância, os objetos e ferramentas do holocausto, o fogo da purificação e santidade, a lenha que representava o madeiro do holocausto, mas faltava o mais importante. Então a pergunta soa, como que na velocidade do som, e o coração de Abraão bate mais forte, sem comprometer a firmeza da sua voz, nem o testemunho de sua fé. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Acredito que naquele momento as potências obscuras foram sacudidas com a voz calma de Abraão. Eis ali uma confissão que ecoaria em páginas sagradas e inspiraria gerações sucessivas de homens e mulheres que ouviriam com os olhos brilhando o relato da fé heróica de Abraão. Deus haveria de prover aquilo que era mais importante. Era um gigante na fé, testificando ao seu filho pequenino de que Deus era capaz de fazer o impossível. Ele traria à existência as coisas que não existem. Ele proveria o cordeiro que tiraria os pecados do mundo. Ambos, pai e filhos, caminhando lado a lado, o caminho da fé, bem como da prova, trilhando lado a lado uma consagração e eternização de suas histórias. Um testemunho de fé marcante e admirável. É nos momentos de impossibilidade e fraqueza que o Senhor revela o seu verdadeiro poder.
Que Deus venha fortalecer a nossa fé e nos consolidar com o testemunho deste herói da fé, Abraão. Ao nosso Senhor e Rei Jesus Cristo sejam dadas a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Curta, compartilhe este conteúdo, ativem as notificações e se inscrevam no canal e nos ajudem a divulgar a palavra de Deus em sua essência. Deus abençoe.